Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 15 de junho de 2023, viemos a esta feira para propagar a mensagem do Santo Evangelho, as boas novas de salvação. Não viemos aqui atacar ninguém, muito menos propagar intolerância religiosa, mas expor a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Santo Evangelho. Abra o seu coração para a mensagem do Evangelho. Viemos aqui compartilhar de forma gratuita a palavra de Deus. Não viemos aqui pedir o teu dinheiro, mas simplesmente compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Viemos aqui exaltar, honrar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz que todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente Jesus Cristo é o Senhor, o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor para sempre. É o Senhor Jesus Cristo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo. Não é Maria, não é Aparecida, não é Pedro, Tiago, João, não é Buda, não é Allan Kardec, mas é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Atos, capítulo 4, a partir do versículo 12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome debaixo do céu que sejamos salvos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Esse é o único nome. Jesus Cristo é o único caminho para chegar ao céu. Somente e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, está à destra do Pai e intercede por você. Na dúvida, anote os textos bíblicos, o qual vai ser compartilhado aqui nesta noite. Você que está aqui nesta feira, se você ainda não tem Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, receba Ele como único e suficiente Salvador. O homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 14, a partir do versículo 12, há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. O caminho do álcool, das drogas, da prostituição, o caminho da idolatria leva à perdição
e a condenação. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14, fugi da idolatria. Se tem alguém aqui que adora imagem de escultura, se arrependa enquanto é tempo. Porque se você morrer adorando imagem de escultura, fazendo petições, colherás a condenação eterna. A idolatria é condenável pela Bíblia. Deus abomina a idolatria. A Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo 42, a partir do versículo 8, diz que Deus não divide a sua glória com imagem de escultura. Deus não divide sua glória com nenhum ídolo. Deus criou o céu e a terra, criou todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 31, horrenda coisa, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você que está nesta feira, aqui esta noite, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus. Escute com atenção. Cada um de nós aqui um dia vai prestar conta diante de Deus do que falou, do que fez, do que pensou. Não vim aqui te julgar, mas vim te alertar, te orientar. Quem julga é a palavra. É a palavra que julga todas as coisas. Cada um de nós aqui vai prestar conta diante de Deus. Que você tenha ciência disso. A Bíblia diz lá em Romanos 14, 12. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5, 10 diz: cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz que nenhuma criatura está encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos que prestar conta. Um dia, você e eu vamos prestar conta diante de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 11. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 14, que diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão em oculto, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer a juízo todas as obras. Como é que está a tua vida? Como é que está a única vida que Jesus te deu? Você a cada dia tem obedecido mais a Jesus e ao Evangelho? Ou a cada dia você tem mergulhado na prática do pecado? Você tem mergulhado no álcool, na idolatria, no tabaco? Arrepende-te enquanto é tempo. Escute com atenção. Nenhuma religião salva. Que fique bem claro uma coisa: catolicismo romano não salva ninguém. Igreja evangélica nenhuma salva.
Espiritismo kardecista também não salva, nem budismo, nem hinduísmo, nem islamismo salva, mas quem salva é Jesus. A Bíblia diz lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz: Jesus é que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Você só pode chegar ao Pai unicamente e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Não é por Maria, nem Aparecida, nem por Buda, nem por Allan Kardec. É somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Eu vim aqui falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Vim te trazer a verdade das Escrituras, do Evangelho. A Bíblia diz, lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê estará condenado. A Bíblia diz também, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 18: quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Que você creia em Jesus. A palavra crer significa obedecer à vontade soberana de Jesus. Crer significa obedecer ao Evangelho. Nenhuma religião salva, nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação. Somente Cristo Jesus. Somente o Filho de Deus. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O único e verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. E Ele te oferece, escute com atenção, Ele te oferece vida eterna, te oferece salvação. A escolha final é sua. Que você escolha Jesus. Que você escolha o céu. Se você pensa que vai chegar ao céu através de Maria, você está enganado. Se você chegar com a advogada no dia do juízo final, no dia da prestação de conta, se você chegar com a advogada chamada Maria, ou com o advogado chamado Buda, ou com Allan Kardec, será condenado. O nosso único advogado de defesa é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Somente Ele salva, liberta o homem do poder do pecado. A Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 1: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é Maria, não é Aparecida, não é Allan Kardec, é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Quero te falar nesta noite: abandone a idolatria do futebol, abandone a idolatria da política, abandone a idolatria das imagens de escultura. Por trás da imagem de escultura tem operação de demônios. Abandone a idolatria, porque a Bíblia
condena a idolatria. A Bíblia diz... Me presta uma Bíblia. A minha não tem todo o Apocalipse. Até o capítulo 13 só. Apocalipse 21:8. O que diz as Escrituras? O que diz a palavra de Deus? Diz assim: quanto, porém, aos tímidos, quanto, porém, aos incrédulos, quanto, porém, aos abomináveis, quanto, porém, aos homicidas, quanto, porém, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Acabei de ler aqui para você Apocalipse 21:8. Pessoas que, se não se arrependerem, vão ser lançadas para o lago de fogo e enxofre. Perceba que o idólatra que não se arrepender vai ser condenado. É o que diz as Escrituras. Não endureça o seu coração para o Evangelho, para a palavra de Deus. Não endureça o seu coração para a advertência da palavra de Deus. Não viemos aqui pedir o teu dinheiro. Pode ficar com o teu dinheiro. Pregamos o Evangelho de forma gratuita e voluntária. Viemos aqui simplesmente propagar a verdade do Santo Evangelho. Somente Jesus salva e liberta o homem do poder do pecado. Jesus fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz lá em João 11,25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus te oferece vida eterna. O inimigo de nossas almas te oferece o pecado, te oferece idolatria, te oferece falsas religiões. Tudo para encaminhar a pessoa à condenação e ao lago de fogo e enxofre. Se eu fosse você, dava crédito ao Evangelho. Se eu fosse você, levava a palavra de Deus a sério. Deus não é brincadeira. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João 4,8, diz que Deus é amor. Deuteronômio 4 diz que Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Salmo 75 diz: Deus é juiz, um ele abate, o outro ele exalta. Deus não tem o culpado por inocente. Está sendo pregado a palavra de Deus, somente a verdade. Você não vai poder dizer no dia do juízo final que ninguém pregou o Evangelho. Você não vai poder falar isso. Deus enviou aqui servos para pregar a palavra. Muita gente endurece o coração para o Evangelho. O Evangelho confronta. Não viemos aqui para pregar o Evangelho, teologia da prosperidade. Isso aí é um falso evangelho. O evangelho que eu prego é de salvação, de arrependimento. Arrepende-te antes que seja tarde demais. Arrepende-te antes de você descer a sepultura. A Bíblia diz, Hebreus 9:27, está
ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois disso, segue-se a prestação de conta. Tudo que você tem, que você conquistou, vai ficar nessa terra depois da sua partida. A morte nada mais é que a porta para a eternidade. A Bíblia diz, é a Bíblia que fala. Mateus 16, 26. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta conquistar tudo nessa terra se no final vai ser condenado? O que adianta viver 100 anos, 120 anos em riquezas? Perto da eternidade é um pingo d'água no oceano. 120 anos que seja, perto da eternidade não é nada. Eternidade é um tempo que não se conta. Eu queria que você pensasse muito bem o que você está fazendo com a sua vida. Você só tem uma vida. Depois da morte é prestação de conta. Não tem reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação, fala de ressurreição. A escolha final é sua. Essa é a palavra. Quem não se arrepender dos seus pecados, vai colher a condenação eterna. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escute com atenção. A pessoa trabalha 30 dias para receber o seu salário. É a mesma coisa. A pessoa vive nessa terra, planta na sua carne, na sua natureza, vive na prática do pecado. O que ele vai colher? A morte eterna. É a mesma coisa. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom é presente de Deus. Você que está nesta noite, não despreze o presente de Deus, que é a vida eterna, que é a salvação. Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? A vida eterna é para todo aquele que se arrepende, que renuncia, que abandona os pecados e passa a obedecer ao Evangelho e a Jesus Cristo. Mas Jesus já tinha falado há mais de 2.000 anos. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14. Foi Jesus que falou essas palavras. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, que conduz à condenação. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Duas portas, dois caminhos, duas consequências. Porta larga, caminho espaçoso. É a pessoa que vive mergulhado na prática do pecado, nos deleites desta vida, nos prazeres desta vida. Conduz aonde? A perdição, a condenação. E é muita gente que trafega
na porta larga, no caminho espaçoso. Porque é fácil viver, é fácil praticar. Porta estreita significa renúncia, abandono do pecado. Porta estreita significa obedecer a Jesus e ao Santo Evangelho. A Bíblia diz, Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu tenho que negar minha vontade para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que carregar minha cruz. Cruz significa estar disposto a sofrer por Jesus. Está disposto a morrer por Jesus e pela causa do Evangelho. Poucas pessoas acertam com a porta estreita. Não adianta você querer contratar um pedreiro para largar a porta estreita. Não tem como. A porta é estreita. Passa um de cada vez dessa porta. E o caminho é bem apertado, difícil. Conduz à salvação. Conduz à vida eterna. Como é que está a tua vida? Você está na porta larga, no caminho espaçoso, ou no caminho estreito? Como é que está a tua vida? Se você morrer hoje, estarás salvo ou condenado? Essa é a palavra que eu vim deixar nesta noite. Mas há uma esperança para a tua vida, e é o Senhor Jesus Cristo. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, mas Jesus Cristo. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus, obedeça a sua palavra e você vai herdar a vida eterna. Esta é a palavra que eu deixo nesta noite. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Somente o Senhor Jesus Cristo é digno de receber toda a honra, glória e louvor para sempre. Esta é a palavra. Boa noite, a graça e a paz. Aleluias, meu Senhor, glórias.